Olá pessoal, então vamos para a nossa primeira aula, nossa primeira atividade presencial da disciplina de desenvolvimento desktop, tá bom? E vocês devem estar com um roteirozinho em mãos, né? E basicamente, gente, eu vou me concentrar aqui nessa atividade 3, que é a atividade prática desse roteiro, né? As atividades 1 e 2 são mais teóricas, vocês pesquisam e respondem, e a 3 não, ela envolve um pouco mais de prática, e para facilitar, eu estou aqui gravando esse vídeo para tirar potenciais dúvidas que possam vir a acontecer nesse processo. Então, gente, a nossa primeira aula, o objetivo é ter o primeiro contato, né, mexer um pouquinho, aprender, explorar as ferramentas para que a gente possa ganhar fluência, tá? Então, perceba que nessa atividade, o objetivo dela no final é a gente criar um primeiro programinha simples, mas que a gente já consegue ver os conceitos de desenvolvimento desktop aqui. Então, desenvolvimento desktop é justamente aquele desenvolvimento onde a gente constrói um programa que precisa ser executado, instalado no computador. Diferentemente dos sistemas web, onde a gente acessa um endereço, né, através de um navegador e interage com o sistema pelo navegador. Já desktop não, a gente constrói realmente um programa dedicado, digamos assim. Então, vamos lá, né? Então, a primeira parte da atividade é justamente interagir com o NetBeans, que é a ferramenta que nós utilizaremos para criar o nosso programa, né? NetBeans. Então, ele pede para a gente abrir o NetBeans, criar um novo formulário JFrame, né? Criar um novo projeto, né? Primeiramente, depois um novo formulário, e explorar os componentes através do clique e arraste. Então, vamos lá. O NetBeans está aqui. Para criar um novo projeto, a gente vem aqui em Arquivo, Novo Projeto. E aqui é só manter as opções padrão, né? Java, aplicação Java, coloque em próximo. Você vai dar um nome para o seu projeto, no meu caso aqui, aula 1, vou chamar minúsculo, aula 1, 2, né? Vou botar na disciplina aqui de desenvolvimento desktop. Legal. E finalizar. Olha só, se tudo acontecer certo, ele cria um projeto chamado aula 1 e 2. Ele já cria inclusive uma classe, né, com o método main, ok? Que aqui eu vou colocar o nosso código. Né? Então essa primeira parte é criar esse projeto. Mas a atividade 1 ela pede um pouco mais, que é que a gente cria um formulário JFrame. O formulário JFrame é uma classe especial do Java que permite criar uma janela. Ou seja, um programa, os programas que a gente desenvolve desktop são baseados em janelas, né? Ou seja, aqui é uma janela, né? Então, cada programa tem que ter uma janela principal, onde vai ser aquela janela onde o nosso programa vai começar. Então, nesse caso, o JFrame é esse componente do Java que cria essa janela. E tudo que a gente vai fazer é criar uma classe, né, que herda de JFrame. Né? Como a gente viu em PO, quando eu crio uma classe que herda de outra, ela contém todos aqueles comportamentos daquela classe principal. Então, quando eu crio uma classe que herda de JFrame, ela já é automaticamente uma janela. Então, vamos ver aqui isso acontecer. Para criar uma classe JFrame, botão direito aqui, novo, certo? E aqui tem o form JFrame. Então, só clicar aqui, eu vou chamar de tela principal, né? Só colocar o nome e clicar em finalizar. Olha só, perceba que mudou completamente a interface, né? Essa interface aqui, ó, é a janelinha onde nós vamos criar o nosso programa. À direita eu tenho os componentes que eu posso montar a minha interface através do clique e arraste, ok? A gente pode ir montando nossa interface e aqui a gente já vai tendo um preview de como essa interface está sendo montada. Se eu quiser ver o código fonte dessa janela, é só clicar aqui em código fonte e aí eu tenho acesso ao código fonte. Projeto, eu vou ter acesso a um preview, ok? Basicamente isso. Só analisando um pouquinho o código fonte, percebo que o que ele criou foi uma classe com o nome tela principal, que foi o nome que eu escolhi, que herda, ou extends, dessa classe que o Java já fez para mim, que é o Java Swing JFrame. Então ele já desenvolveu essa classe e eu só precisei herdar.
Perceba que meu código é bem sucinto. E além disso, eu tenho aqui um main. Ela já vem com o main, que é a classe principal nesse caso, que vai fazer o que? Ele vai declarar uma nova instância de tela principal, colocando ela para visível, ou seja, vai aparecer essa janela para mim. Perceba que eu não preciso mais desse outro main aqui, né? Eu posso até deletar essa classe, eu vou deletar, ela é desnecessária para mim, vou ficar só com essa. De fato, agora eu vou dar o play só para a gente ver o que é que acontece. Perceba que eu não programei nada, só criei uma nova janela JFrame, né? Vamos esperar um pouquinho. Pronto, olha só, ela criou uma interface que, claro, não tem nada, mas já tem o botão de fechar, de minimizar, né? De maximizar. Então já é uma janela que já tem um comportamento. E esse comportamento foi herdado do JFrame. Agora cabe a gente a criar nossa interface particular. Ok, gente? E isso, a primeira atividade é basicamente essa exploração. Explorar e conhecer. E agora sim a gente vai para o passo 2, que está mais focado em criar essa interfacezinha aqui. Ó. Tá? Então, como a gente viu, esses aqui são componentes que eu vou poder arrastar para essa tela e ir montando essa minha interface. Aqui ele fala que são componentes JLabel, são textos, né? Esses dois aqui de entrada de texto chamado JTextField. Esse botão, o nome dele é JButton. E esse número 19 grande, que é o número sorteado, né, o resultado, também é um JLabel, apenas a fonte grande. Então perceba que o segundo passo é criar essa estrutura aqui. Então vamos lá. Voltando aqui, nessa aba projeto, eu vou ter aqui a paleta. Se por acaso não estiver aparecendo por aí, dê uma olhada aqui. Acho que a paleta por aqui. Ferramentas da IDE, ó, paleta. Se por acaso estiver fechado e não estiver aparecendo por aí, vem em janela, ferramentas da IDE, paleta. Aí ela vai aparecer. Então vamos lá. Perceba que lá ele botou dois JLabel, é só clicar aqui e arrastar, ó, JLabel. Olha só, vou botar aqui no cantinho. Vou voltar aqui para a gente, ó, valor mínimo e valor máximo. Clica aqui e bota valor mínimo, 10 pontos. Igual a esse, vai ter o valor máximo embaixo. Só clicar e arrastar, gente, não tem muito mistério. Botei aqui também, ó, valor máximo, 2 pontos. Ok. E agora, olha só, tá um pouquinho mais passado, mas depois eu ajeito isso. E agora tem dois campos de texto, ó, JTextField, que vai ter as entradas de dados. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui, ó. Vou procurar o JTextField, é esse campo de texto, tá? Ele bota em português, acaba que atrapalha. Mas ó, se você for olhar, ele é o JTextField. Vou arrastar para cá. Ó, arrastado. E agora eu vou arrastar outro JTextField, vou de baixo. Perceba que eu não estou preocupado com a estética ainda. Pronto, já tenho os dois campos. Olha só, esse campo veio até com um texto escrito dentro, né? Eu posso editar com o botão direito, ó, editar texto, e apagar esse texto que vem. E agora eu posso aumentar o tamanho dele para ocupar toda a janela. Mesma coisa com de baixo, apago o que vem, olha só, e ocupa agora todo o espaço. Opa, legal, pronto. Para ficar mais parecido com o desenho, eu vou descer um pouquinho esses dois componentes. Espera aí, só um pouquinho. Pronto. Deixar um pouquinho mais espaçado. Ok, está bem parecido já, o valor mínimo e o valor máximo. Falta agora o botão sortear. Então, eu vou procurar o JButton aqui, que é esse botão, e arrastar para cá também. Aumentar um pouquinho agora ele. Botão direito, editar texto, sortear. Olha só. Legal. E agora faltou o resultado, que é um JLabel, que vai ficar aqui no meio. JLabel novamente, arrastei para cá, botar aqui no meio. Uma coisa importante, eu vou simular aqui, botar um valor 19, só para ficar parecido lá. Perceba que está muito pequenininho, né? Não está do tamanho que está lá no desenho. Mas não tem problema, a gente pode alterar. Deixando clicado, eu posso vir em propriedades. Olha só. E vai ter aqui fonte. Clica aqui nos três pontinhos.
E vai aparecer aqui o tamanho da fonte, que está 13. Eu vou botar tamanho 24. Na verdade, 36. Olha aí, ainda está pequeno. Está um pouco maior, 48. Pronto, agora sim parecido com o que a gente deixou lá. Vou deixar aqui, posicionar. Diminuir a janela, que não precisa desse espaço vazio. Prontinho. Tem uma interface muito parecida com aquela. Vamos ver? Clica no play. Deve estar carregando. Espera um pouquinho. Olha só. Apareceu aqui meu programinha. Eu posso digitar, ele já deixa. Sortear, mas de fato ainda não funciona. Mas a interface, que é a primeira parte, já está aqui funcionando de maneira bem simples, né? Já tem um fechar, ó, e tudo ocorreu como planejado. Então essa é a atividade do passo 2, é criar essa interface. Agora vamos para o passo 3. O passo 3 é a ideia da gente criar a lógica, começar a criar a lógica. A lógica ela é relativamente simples. A lógica consiste em pegar dois números, que seja o valor mínimo e o valor máximo, né? E, como é que eu posso dizer? E sortear um número aleatório nessa faixa, certo? Sortear um número aleatório nessa faixa. Então ele sugere que a gente crie uma classe chamada sorteador, que tem um único método chamado sortear, que vai receber dois parâmetros, mínimo e máximo, e vai retornar o valor sorteado. E pede para pesquisar na internet, né? Eu vou fazer o esqueleto dessa classe para vocês entenderem. Ó. A gente vai precisar criar uma nova classe, botão direito, novo, Java Class, classe Java. E aqui eu vou chamar sorteador. Não é? Sorteador. Vou finalizar. E o Java já cria uma estrutura de uma classe. Mas eu pedi para vocês criarem um método aqui dentro, chamado sortear. Então, public, né, vai retornar um double, né, ou seja, um número sorteado, ou inteiro. Vamos botar um inteiro, ou seja, vai sortear entre duas faixas, mas o número é inteiro. Vai sortear, no método vai chamar sortear, e vai receber dois parâmetros, vai ser int mínimo e o int máximo. Ok? Ó, aqui é a estrutura do meu método. Sortear vai receber o mínimo e o máximo, que vai vir lá da interface, é verdade, mais para frente a gente vai ver isso, e vai retornar um número sorteado. Eu quero que vocês pesquisem como sortear em Java, faz parte da atividade isso, e vou deixar isso para vocês. Mas para que a gente tenha já alguma coisa funcionando, eu vou retornar aqui o número 17. Ou seja, faz de conta que sorteou e retornou 17. É óbvio que vai retornar sempre 17, não é o comportamento que eu gostaria. Mas para começar já dá para a gente evoluir e vocês ficam com o sorteio para fazer, pesquisar como fazer e implementar aqui esse sorteio nessa faixa. Ok? Então vamos voltar agora para a tela principal. O que eu tenho que fazer agora é juntar as coisas. Na verdade, quando eu clicar aqui, eu quero chamar o método do sorteador sortear, pegar o valor que ele sorteou e jogar aqui nesse 19, né, no lugar dele. Então, vamos ver como fazer isso. Para dar esse próximo passo, tem um passo importante. É muito importante que os componentes da interface tenham um nome, porque é através desse nome que a gente vai conseguir capturar os valores aqui no código-fonte, certo? Então, eu preciso nomear essas coisas. Para isso, tem uma maneira aqui, uma janelinha chamada navegador, se eu não me engano, vou ver se eu acho ela. Propriedades, navegador, tá aqui, ó. Olha só, apareceu aqui. Que ela aparece todos os componentes que estão na minha interface. Perceba que os nomes são nomes que o próprio Java deu, o NetBeans na verdade deu por padrão, ó. JLabel1, JLabel2, né? E JTextField1. Então, não é um nome bacana fácil de lembrar, né? Depois com a interface muito grande, fica muito difícil com esses nomes. Então seria legal que eu desse um nome mesmo. Então para dar um nome, esse JLabel1, ó, esse valor mínimo, eu posso mudar aqui, ó, editar texto, não é editar texto, espera aí só um pouquinho, vai ser o renomear, deve estar por aqui. Tá, pronto, não achei por aqui, mas vem aqui, clicando aqui, vem em propriedades, a gente vai achar esse nome sim, com certeza. Aqui em código, achei, ó, JLabel1. Olha só, cliquei aqui no componente, em propriedades, código, JLabel1.
Eu vou chamar de label mínimo, para dizer que é o valor mínimo. Pronto. Ó, já mudou aqui. Ó. Agora eu vou para o label, o outro, propriedades, de label 2, chamar label máximo. Legal. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse cara, sendo que ele é um text field, né? Eu vou chamar ele de text mínimo. Propriedade text mínimo. Já esse outro é o text máximo. Text máximo. Esse é o botão, né? Eu vou chamar bt sortear, bt de botão, bt sortear. E esse aqui é o label do resultado. Eu vou chamar ele label, né? Resultado. Label resultado. Agora já está todo mundo com o nomezinho bonitinho. Esses nomes vão ser os nomes das variáveis que eu vou usar no código. Tá muito interessante que vocês nomeiem. Agora sim. Agora eu quero que ao clicar em sortear, eu chame a classe sorteador, sorteio o número e jogue aqui. Vamos ver como fazer isso? Primeiro eu preciso saber quando o usuário clicou aqui em sortear. Para isso a gente adiciona um evento a esse botão. Então para adicionar um evento, clica aqui no botão direito, ó. Vai ter eventos, action perform. Action perform é o evento que é disparado quando o usuário clica no botão. Então eu venho aqui, clico aqui, e ele vai criar um trecho de código, olha só. bt sortear action perform. O que eu colocar aqui dentro vai ser executado quando o usuário clicar no botão. Então só para teste eu vou clicar aqui e vou system.out.println e vou escrever aqui clicou no botão. E vou executar o programa para a gente ver. Olha só, vou clicar aqui no botão e percebo aqui embaixo que apareceu clicou no botão. Toda vez que eu clico, ó, cliquei, aparece embaixo, clicou no botão, mostrando que de fato eu estou conseguindo capturar esse evento. Agora basta eu chamar a classe sorteador, pegar o número sorteado e jogar aqui embaixo. Vamos lá, né? Vamos fazer isso. Sendo que antes disso eu preciso saber quais os valores mínimo e máximo que o usuário, né, digitou, correto? Então vamos lá. Para eu pegar o valor que o usuário digitou, eu preciso pegar aquela variável que a gente criou no text field. Vai text, né, mínimo, foi o nome da variável. Isso aqui eu vou ter o valor que o usuário, vou ter acesso à variável do valor mínimo. E para pegar o que o usuário digitou, eu dou get text. Então, com isso, eu tenho aqui, ó, posso declarar uma variável, ele retorna uma string, um texto, mínimo. Vou chamar de mínimo txt, para dizer que está em modo texto. E o máximo, mesma coisa, string, máximo txt, vai ser o que? Text, né? Máximo.getText. Olha só, já estou com o mínimo e o máximo aqui, quase pronto, engatilhado. Sendo que, perceba, eu vou criar agora minha classe sorteador, né? Sorteador, eu posso declarar aqui uma variável do tipo sorteador. Olha o nível aí, sorteador. Legal. E quando eu for usar o sorteador, que a gente criou, ele vai ter o método sorteador. Ele vai ter o método aqui, cadê? Escrevi uma coisa errada, sorteio, faltou o A aqui. Pronto. Ele vai ter um método aqui, ó, sortear. Perceba que já está aqui. Sendo que o método sortear precisa de um mínimo e um máximo, e são inteiros. E o mínimo e o máximo que eu tenho aqui são strings. Então, ainda preciso converter esse string para número. Mas não tem problema. Vamos fazer isso. Int mínimo. Você pode dar uma pesquisada, mas é integer pass. Para converter para inteiro. Deixa eu só ir aqui. Integer. Pass int. Eu vou botar mínimo txt. E o int máximo vai ser integer.parse int máximo txt. Legal. Então agora de fato já estou com o valor mínimo e o valor máximo prontinho inteiro. Agora é só chamar o meu método sortear, passando o mínimo e o máximo como um parâmetro, e ele vai me retornar um valor sorteado.
Olha, valor sorteado. Tudo que eu tenho que fazer agora é pegar esse valor sorteado e jogar lá na variável aqui, ó, nesse lugar desse 19, que tem nome label resultado. Então, do mesmo jeito que eu dei um get text para pegar o valor que está lá, eu tenho um set text para colocar um valor. Então, vamos ver isso. Vai ser label resultado ponto set text. E agora eu quero botar o valor sorteado. Legal. Sem ter um problema, o valor sorteado é um número inteiro e aqui ele pede um string. Então tenho que converter de novo. Vou converter através de um método chamado string.value of. Aí sim eu converto, olha. E se tudo der certo, a gente finalizou. Então só recapitulando. Aqui eu peguei os valores que o usuário digitou, através daquelas variáveis que a gente nomeou. Converti para inteiro, porque vem por padrão como texto. Depois eu criei uma variável do tipo sorteador, que foi a classe que a gente criou. Chamei o sortear, com mínimo e máximo, lido. Ele sorteou e eu peguei o valor sorteado e salvei nessa variável, que eu estou colocando no label, setando lá para mudar. Então, se tudo tiver dado certo, quando clicar em sortear, ele vai sortear o número e vai colocar lá no lugar do 19. Sendo que, por enquanto, o número sorteado é fixo, né? É os 17. Ele independe, inclusive, do que eu digito aqui. Mas já dá para vocês brincarem. Ó, sortear, veio 17 para cá, provando que está tudo funcionando. Cabe agora a implementar, de fato, o método sortear com realmente um sorteio. Isso aí eu deixo para vocês. Tá bom? Esse ficou um pouquinho mais longo, esse vídeo, essa videoaula, mas porque é o nosso primeiro vídeo para essa disciplina. Mas espero que tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês e aguardo, espero que vocês consigam produzir bastante, tá bom? Então, gente, era isso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.